A convenção, em primeiro lugar, está sendo um fórum científico, ou seja, a gestão a partir de uma abordagem científica, ou seja, os palestrantes, debatedores são de altíssimo nível e demonstra que gestão não é coisa para amadores, e sim envolve pesquisa, envolve tecnologia, envolve aprofundamento em filosofia, em pedagogia. Então, acho que o grande ponto, o grande diferencial desta convenção é justamente a profundidade no qual os temas estão sendo tratados. E a outra questão é porque são pessoas de vários estados do Brasil que estão aqui no Ceará discutindo os novos rumos da gestão. Então, isso é surpreendente para nós, porque quando você faz um planejamento, você se surpreende depois como as correlações, como as conexões dão saltos qualitativos nesse processo. Os jovens eles vão trabalhar em projetos sociais, a secretaria vai entrar com um aporte de R$5.000 e, logicamente, todo o apoio junto com os professores e os nossos técnicos para que haja essa integração da universidade com as comunidades, em especial junto às costureiras, que são pessoas que estão recebendo apoio da própria secretaria para o desenvolvimento de habilidades nessa área. Bem, na verdade, eu considero que esta lei geral das microempresas representa um avanço muito importante para a geração de trabalho e renda. E eu creio que nós temos que fazer justiça. O grande impulsionador dessa lei foi justamente o sistema Sebrae no Brasil todo. Aliás, o Sebrae há muitos anos que vem sendo o grande advogado das microempresas no Brasil. Então você encontra o Sebrae tanto nas grandes questões nacionais, como também nos municípios mais distantes, a discussão do desenvolvimento da inclusão. E uma coisa que o Dr. Cruz falou, e eu concordo, a lei ela é muito importante, mas também nós temos um passo que não pode ser esquecido, que é a integração das diversas ações de apoio ao desenvolvimento. E nós consideramos que esse apoio se torna mais democrático, mais socialmente justo, quando diretamente para as empresas de pequeno porte, que você distribui melhor a renda. Essas ações precisam ser integradas. Porque o que a microempresa precisa, né? Em linhas gerais, a microempresa, em primeiro lugar, ela precisa de uma simplificação tributária, que a lei vislumbra isso. Num segundo lugar, ela precisa de acesso ao crédito. Num terceiro, de apoio técnico, assistência técnica, capacitação. E em quarto, que talvez possa até dizer, talvez o mais importante, que é a comercialização. Porque não adianta a microempresa ter acesso a tudo isso se não tiver o espaço para comercializar os seus produtos, até para pagar o próprio crédito, a própria capacitação. Então essas ações todas, elas estão fragmentadas hoje no Brasil. Existem pouquíssimos programas estaduais, o Ceará talvez seja uma exceção, que criou um programa chamado Ceará Empreendedor, que integra as ações no âmbito do governo. Só que no âmbito do governo ainda é insuficiente. Essa integração é preciso ser ampliada para o âmbito das prefeituras, do próprio governo federal, do próprio Sebrae. Então a integração deve ser dentro do governo e também fora. Por isso que quando o Dr. Cruz coloca esse ponto, é um ponto importante, é bom que ele, como superintendente eleito para a próxima gestão, pense assim, porque o desperdício de esforços é muito grande no Brasil. Aqui no Ceará nós criamos a rede de educação profissional, a rede de apoio aos arranjos produtivos. Por quê? Porque nós percebemos que muitas vezes diversas instituições atuam de forma separada, procurando um mérito
digamos, próprio, sem estar de fato integrado com a realidade local e com novos agentes e com os outros agentes, e acaba a ação sendo absolutamente pontual, passageira. Então eu considero que a lei geral, ela contribui inclusive para a mudança dessa mentalidade. Porque o grande ponto é o seguinte: se fala muito da microempresa, né? As pessoas defendem a microempresa, mas do ponto de vista prático, as ações no Brasil são muito pequenas. A lei representa um avanço e, com certeza, a partir daí, nós teremos condições de ter mudanças em legislações estaduais, mudanças nas legislações municipais. Por exemplo, um município hoje, um município cujo prefeito pensa para frente, né? Ele não pode ter apenas uma secretaria de educação, de saúde, de obras, né? de administração, fazenda. Não, é preciso ter uma secretaria, no mínimo, para o desenvolvimento econômico, para o trabalho. E quando você fala num município desenvolvimento econômico, você está falando na questão da microempresa, você está falando do artesanato, porque do ponto de vista realista, há uma pirâmide extremamente, digamos assim, perversa em relação ao tamanho das empresas. Ou seja, nós temos, digamos, a maioria esmagadora, 98% das empresas no Ceará são empresas de pequeno porte, são microempresas. Então, você falar em desenvolvimento econômico, se você fala de forma realística, você tem que falar em apoio às microempresas. Mas nada, a lei deve ajudar muito essa formalização. Eu vou só dar um exemplo estadual. Em 2003, o governador Lúcio, ele isentou de ICMS as empresas que faturavam até R$ 35 mil ano. Ou seja, R$ 35 mil ano é uma empresa muito pequena. Isso, nós fizemos um trabalho de legalização e que nós chamamos de microempresa social e tivemos o êxito de alcançarmos a marca de 30 mil empresas. Então você imagine o super simples, o alcance dele. Outro ponto que eu acho que facilitou muito, essa foi até uma ação conjunta da Secretaria do Trabalho com o SEBRAE, é a Central Fácil. Central Fácil é um local em que em um só local você encontra a Secretaria de Finanças do município, você encontra a Secretaria da Fazenda, você encontra a Junta Comercial, o Cine, o SEBRAE, e nós conseguimos reduzir drasticamente o tempo necessário para se legalizar uma empresa. Ou seja, na hora que você simplifica tributariamente, facilita e diminui a burocracia, você incentiva, passa a ser um ótimo negócio para o microempresário, ele se legalizar. Porque a falta da legalidade é a mãe de diversos problemas. Primeiro, ele fica sempre numa postura, digamos, marginal. Segundo, ele fica sem acesso a algumas linhas de crédito, as principais. Terceiro, ele geralmente, se ele não está legalizado, ele acaba contratando também sem carteira assinada. Então já é outro problema na área trabalhista. Então, a forma mais fácil de convencer é justamente você mostrando as vantagens. Por exemplo, na área da comercialização, e que o ex-secretário de Sobral, que vai assumir a superintendência, citou a importância, né, dessas questões, nós temos um programa aqui chamado Compre da Gente. O Compre da Gente é justamente essa sua preocupação com o produto chinês, que também, não só chinês, mas é a minha maior preocupação também. Nós fizemos um trabalho de incentivar para que a grande empresa compre da microempresa, porque não há, digamos assim, dicotomia, é a grande versus a pequena. Essa é a visão antiga, aquela visão antiga de... Não, a grande e a pequena precisam trabalhar em conjunto, por isso que é preciso o desenvolvimento de cadeias produtivas. Você precisa identificar na cadeia de suprimento de cada grande indústria quais as oportunidades. Então, por exemplo, o Compre da Gente, só em termos de negócios, foram mais de 6 milhões de reais em negócio para as microempresas cearenses a partir do Compre da Gente. Inclusive disponibilizando os fornecedores na internet.
Então, uma grande empresa pode procurar isso. Agora, pode procurar na internet. Agora, o mais difícil é justamente esse trabalho de corpo a corpo que nós fizemos, visitando a grande empresa, perguntando o que é que ela compra. Geralmente, às vezes, ela compra esses produtos fora do estado. Pode comprar das microempresas. Agora, se ela não compra da microempresa, é porque sempre há algum problema. Ou falta de informação, que existe o produto, ou sabe que existe o produto, mas o produto não está adequado. Então, o governo tem que entrar na melhoria do design, na melhoria da qualidade do produto, porque senão ela não compra porque não quer. Não existe uma empresa que possa bater o pé e dizer, não compra produto cearense porque não quer. Claro, existe um motivo. Ou porque o preço está fora do mercado, então é preciso um trabalho de consultoria, de assistência, para que esses produtos possam ser adequados. A escala de produção também é... Exato, a escala de produção. Às vezes você precisa, que é um ponto, inclusive, que é um ponto fundamental, ou seja, a nossa legislação, a legislação brasileira para cooperativismo, não permite o cooperativismo entre pessoas jurídicas, diferente da Europa. Na Europa você pode ter cooperativa de pessoas jurídicas, aqui só a pessoa física. E é um grande limitador, que mais cedo ou mais tarde o Brasil terá que lutar pela Lei Geral das Cooperativas, que é outro estágio, porque as microempresas muitas vezes têm um determinado limite de produção e só que o cliente que está querendo comprar, ele solicitaria, digamos assim, solicita ou quer uma quantidade maior. É aí onde entra instituições como a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, como o SEBRAE, que precisam fazer esse trabalho. Então, na verdade, assim, eu vejo assim, um futuro melhor para as microempresas, vejo com mais justiça social. Agora, eu percebo que essa questão está longe de terminar essa guerra, porque ainda há um desconhecimento, principalmente na grande população, de não entender que quando você compra um produto de fora do seu município, você está levando a renda para outro município. Quando você compra o produto de fora do seu estado, você está levando a renda para outro estado. Quando você compra de fora do seu país, você está levando a renda para outro país. Quando você compra um produto similar, tendo um produto cearense, você deixa de comprar para comprar um produto chinês, por exemplo, você está gerando trabalho, mas lá na China. E por isso que o lema do programa Compre da Gente no caso, apoio para a microempresa e trabalho para o cearense. Ou seja, na hora que você apoia a microempresa, você gera trabalho para o cearense. Só para você ter uma ideia, de 2004 para cá, nós aumentamos a participação no total dos funcionários com carteira assinada de 27% para 32% das microempresas, com carteira assinada. Porque se você fala da informalidade, aí então é enorme. Então nós vamos para 55% de informalidade, que é altíssimo, mas não é um fenômeno só cearense, é um fenômeno brasileiro. E eu gostaria não de responder, mas de fazer algumas reflexões. Primeiro, por que as nossas escolas formam mais subordinados, ou às vezes, além disso, submissos, do que pessoas livres e empreendedoras? Um dos pontos que nós temos que ter consciência é que a educação tradicional ainda mas já foi bem mais, muito autoritária. E dentro de uma sociedade autoritária, logicamente, os conceitos de obediência, os conceitos de submissão, o respeito à autoridade, são conceitos que são muito difundidos. E aí nós nos deparamos com um grande paradoxo. Como formar pessoas livres, como formar empreendedores, que, como o senhor falou, que tenham um olhar qualitativo, porque o Otto Lara Rezende dizia, às vezes você vê, mas não vê. O que ele dizia é que não é só o que você, digamos, enxerga, é que você consegue perceber. Então, como formar pessoas com este novo olhar, se a nossa escola, na sua maioria, é uma escola tradicional, que você coloca o professor como o senhor do conhecimento e os alunos, que o nome já está dizendo aluno, ou seja, sem luz,
né? Aquele aluno recebendo conhecimento. Então, como nós transformarmos esta relação numa relação de aprendizado mútuo, que é justamente os que os professores atualizados e com uma visão libertadora procuram desenvolver, para que as pessoas tenham uma abertura maior e que possam se preparar para a liberdade. Porque quando nós falamos de empreendedorismo, nós não estamos falando naquela visão, desculpe muitas vezes, internacionalizada, aspas, aquele empreendedor que vem de fora, como o senhor mesmo falou, com dinheiro no bolso e que tem um tino. Não, nós estamos falando de pessoas com o pé na realidade e que sabem que a realidade é difícil, a realidade com inúmeros desafios e que você somente encontrará alternativas se você tiver, antes de mais nada, uma postura de liberdade, uma postura de soberania, não de soberba, não de altivez, mas ao contrário, uma postura de humildade para aprender com a realidade, mas de garra para mudar a realidade. Eu percebo que 3 fatores são muito importantes. O primeiro é o empreendedor saber o que ele gosta de fazer. O senhor, quando apresenta esse programa, o senhor apresenta com muito entusiasmo, porque o senhor gosta de fazer isso, né? Eu também realizo um trabalho que eu gosto de fazer. Então, esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto é como se fosse a prova dos 9 do primeiro. É você atentar se aquilo tem viabilidade mercadológica. Que pode ser que o que eu gosto de fazer não tenha viabilidade mercadológica. Ou então pode ser que o que tem a viabilidade mercadológica eu não tenha a competência nem o entusiasmo para fazê-lo. Então esse é o segundo ponto, né? E o terceiro ponto, que eu considero muito importante, aí eu não falo do ponto de vista piegas, nem do ponto de vista humanístico, mas do ponto de vista estratégico, que é a questão da humildade perante a realidade. Ou seja, através da humildade é que você tem a noção clara desta inter-relação entre o que você sabe fazer e o que a realidade, o que o mercado está exigindo. A partir daí, você vai evitar, por exemplo, concorrer em mercados o poder econômico seja um poder excessivamente importante e que fale mais alto do que a criatividade. É preciso ter, digamos, uma noção de que muitas vezes é melhor ser fornecedor de grandes empresas do que concorrer com uma grande empresa. Ou é melhor prestar um serviço de altíssima qualidade em âmbito regional ou estadual do que você realmente ter uma postura megalomaníaca de querer dar um passo acima da sua capacidade. Esse tempero, essa temperança, ela é fundamental para o empreendedor. Às vezes você vê um empreendedor que acaba se tornando, desculpa a expressão, tão vaidoso, que ele começa a achar que ele pode enfrentar uma concorrência nacional e internacional. Eu não estou estimulando o comodismo, eu estou estimulando a consistência, que quando você der esse passo, realmente você tenha condições de sustentar as adversidades de quando você dá um passo maior, você com certeza sofre diversas pressões. E também outro ponto que é muito difícil é quando o empreendedor perde a sua autocrítica. Quando eu falo de humildade, no fundo eu falo de autocrítica. De dizer, nisso eu sou bom, isso eu não sou, que isso aí vem do Sun Tzu, milenar, né? O grande general chinês, né? Que colocava que se você se conhece e conhece o seu adversário, você pode lutar 1000 vezes. Ele usava 1000 vezes que você não perderá a batalha. O difícil não é conhecer o adversário. Conhecer o adversário a gente conhece. O difícil é a gente conhecer a gente. Ou seja, saber as nossas fraquezas, que muitas vezes nós temos medo de admiti-las, onde realmente nós podemos ter maior possibilidade do nosso adversário nos atingir em determinada área que nós estamos mais fragilizados. Então, eu considero que se nós seguirmos esses 3 caminhos, é conhecer a si mesmo, segundo, conhecer o mercado, e terceiro, ter a humildade para fazer o equilíbrio e saber o exato momento de avançar, são os 3 pontos fundamentais para o empreendedor ter êxito. Mas, secretário, vamos pensar numa coisa prática. O chinês, certo, faz uma sandália japonesa, né? Isso aqui a gente conhece como sandália japonesa, a 5 centavos de dólar, né?
Nós fazemos a mesma sandália a R$2. E aí, como é que a gente vai concorrer mesmo, certo, tendo poder de distribuir o nosso produto no mercado? Essa sua pergunta é uma pergunta interessante, porque enfoca um assunto que hoje talvez seja, do ponto de vista econômico, um dos maiores problemas que nós estamos vivendo, que é a questão da economia chinesa, que necessariamente não tem em muitos setores a mesma preocupação que muitos outros países têm em relação às relações de trabalho, em relação às vantagens que os trabalhadores adquiriram. Ou seja, realmente é muito difícil você concorrer com um país que paga muito mal o seu salário mínimo, né? Então, aí nós estamos diante de uma situação de mercado, né? Uma questão que foge à competência individual. Ela é uma questão mercadológica que envolve cadeias produtivas. Na verdade, a cadeia produtiva chinesa de diversos produtos tem uma competitividade em relação a outras cadeias produtivas como a nossa, como por exemplo a calçados, o senhor colocou, mas não por competência empresarial dos chineses em relação à competência empresarial brasileira, mas porque na China existem situações, quer porque os salários são mais baixos, quer porque os impostos são menores, seja quais forem os fatores. Por isso que o empresário ele tem que trabalhar na sua competitividade empresarial, ou seja, ele tem que se preocupar com a qualidade do seu barco, mas ele tem que também pensar na altura da água que está lá fora, ou seja, ele tem que também pensar na competitividade do sistema. E é por isso que nós temos que avançar. Existe um grande pensador da área de qualidade, da época do Deming, Dr. Feigenbaum, né? Está bem velhinho já, apesar de pintar o cabelo, né? Mas a gente, quando chega perto, ele tá... O Dr. Feigenbaum, ele dizia o seguinte, que hoje o consumidor global, ele se preocupa com 3 coisas. Primeiro, a qualidade, que ele considera que isso é favas contadas. Você fazer apologia para a qualidade é como chover no molhado. O segundo é a flexibilidade, ou seja, adequar os produtos. E o terceiro é o preço. Ou seja, se nós tivermos esses 3 fatores, ou seja, qualidade, flexibilidade e preço, você está no mercado internacional. Só que o preço não necessariamente é só uma competência nossa, como empresários, como empreendedores. Está mais relacionado com a cadeia como um todo. Por isso que pensar o desenvolvimento de um setor é pensar o desenvolvimento daquela cadeia produtiva. E a sua pergunta é uma pergunta muito forte, porque envolve justamente a China, que tem uma economia toda baseada em outro sistema. É um sistema diferente. Então, são 2 sistemas que estão concorrendo e, logicamente, são 2 linguagens diferentes, cadeias produtivas com insumos diferentes. E hoje nós estamos diante do nosso maior problema do ponto de vista do mercado internacional. O crescimento da China, quem conhece a China e visitou recentemente, eu não conheço, mas acompanho, o crescimento da China é assustador. Mas qual é a base desse crescimento? Talvez seja uma base que nós, como sociedade, não estejamos dispostos a pagar. Bem, eu acho que é preciso a gente ter uma visão bem realista das dificuldades que tem um empreendedor. Quer dizer, não é fácil a vida de um empreendedor. Primeiro, ele começa criando, tendo uma ideia. Muitas vezes aquela ideia não é apoiada sequer pelas pessoas de dentro da casa. Quer dizer, ainda há uma pressão muito grande de que a pessoa deve encontrar um emprego. Porque o que traz o emprego? A grande questão do emprego é que dá uma falsa sensação de estabilidade. Nós estamos numa sociedade tão instável, de grandes mudanças e tal, que o emprego ele dá uma falsa sensação de que você, eu estou estável, tem um dinheirinho certo, que na verdade, diante da instabilidade, às vezes você, por exemplo, quem imaginava, com todo respeito à empresa que era, eu não estou fazendo uma reflexão, mas, por exemplo, as famosas casas pernambucanas, né? A Mesbla. As pernambucanas você está empregado nas pernambucanas era o máximo, né? Isso. Quem é que imaginava que ela fosse desaparecer, né? É dizer, e quantos empreendedores pequenos que naquela época não tiveram condições nem de passar num processo seletivo em uma grande empresa desta, montaram seus negócios, estão aí vivos.
mas as dificuldades são muito grandes, né? Ou seja, quer encontrar alguém que acredite na ideia, que não é fácil, quer, digamos assim, encontrar alguém que o ajude até a materializar algumas coisas. Por exemplo, a angústia de um pequeno empreendedor para encontrar um fiador é uma dificuldade, é um grande favor que ele precisa pedir, procurar. Por isso que nossos programas do crédito empreendedor, você não precisa do fiador, porque o fiador sempre é uma figura muito, digamos assim, é um ponto em que o empreendedor se angustia muito, né, para encontrar todas as dificuldades comerciais, às vezes o acesso às grandes empresas, ter acesso aos grandes compradores. Então, o Aricélio falou, a minha vida empresarial, eu tive altos e baixos, né? Para a minha felicidade, eu já vivi, para a minha felicidade que eu digo é que hoje, como gestor da secretaria, eu vivi as situações que um trabalhador, por exemplo, já viveu, já fui demitido, sei o que é ficar à procura de emprego, né? Sei o que é você começar a vida de novo, sei o que é montar um negócio, esse negócio não ter sucesso, quebrar e começar outro negócio e esse negócio ter sucesso. Esses altos e baixos, essas dificuldades, é que formam a têmpera do empreendedor. Não é a vida do empreendedor não é fácil. Não é aquela vida, digamos assim, eu sempre costumo dizer que às vezes o empreendedor mal nasce, coloca uma sala com ar-condicionado mais chique do que o espaço reservado aos clientes. Esse com certeza não terá êxito. Ou seja, o empreendedor mesmo, ele tem que ter um foco muito maior na continuidade do negócio do que na sua projeção individual. Quantas pessoas que tinham uma mídia pessoal muito grande, mas não tiveram continuidade nos seus negócios. Então, realmente, quando você pergunta assim, ele vai ter mais facilidade para encontrar uma namorada, um empreendedor? Eu acho que a dificuldade continua. Continua. Eu mesmo, por exemplo, só fui casar com 42 anos, então foi difícil. Para você ver. Então, para você ver. Então é ter paciência, né? É saber, como a Mônica colocou, que essa luta pelo desenvolvimento não termina nunca. Você tem que estar sempre estudando, principalmente por conta da educação que tivemos. Eu sempre costumo dizer, a educação profissional não faz milagre. Quer dizer, como é que você, um país que tem uma educação básica a desejar, um ensino médio a desejar, de repente a educação profissional vai fazer milagre e vai transformar pessoas altamente capacitadas em escala internacional? Isso não existe. Então, a partir dessas limitações, né, é que nós temos esse nosso grande desafio de, como brasileiros, com todos os problemas que temos, mas acreditarmos na força da criatividade, na força do empreendedorismo, não um empreendedorismo importado, enlatado, um empreendedorismo brasileiro que valorize o homem, respeitando a nossa natureza, que esse é outro grande desafio, né? Não adianta crescer e destruir a natureza, não adianta qualquer custo. Se não tiver a regulação da ética, não adianta. Claro. Então, nós estamos a favor do quê? A serviço de quem? Então, realmente, são perguntas que nós temos que responder com muita segurança para ajudar o Brasil a ter uma melhor distribuição de renda. Ok, secretário. Infelizmente, a minha força não é tão grande com o poder de parar o tempo, né? Porque se parasse, a gente poderia conversar mais. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final e cada um dos senhores e da senhora terão 1 minuto cada um para as suas considerações finais. Eu vou começar aqui com Aricélio. Nada, parabenizar o programa, parabenizar a sua condução, agradecer aí a parceria dos meus colegas aqui no debate, da Mônica, do Aricélio, dizer que a Secretaria está de braços abertos para os estudantes universitários, para os professores, até para realizarem visitas. O nosso site é www.set.ce.gov.br e ali todos os nossos programas estão. E também aguardar professores, estudantes que queiram fazer visita a algum programa específico. Para nós é uma honra, é um prazer até mesmo, que a oportunidade de melhorarmos, de ouvirmos sugestões. E nós, do Governo do Estado, estamos muito satisfeitos com esta parceria com o público universitário.